Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus para cada um de vocês. Amém? Coisa boa estar aqui com vocês nessa manhã ensolarada, aqui em Mogi Guaçu. Primeira vez que eu venho a essa cidade, sobre a qual eu havia ouvido muito bem e que tem surpreendido ainda mais a mim e a minha esposa que está aqui também. Quero agradecer pelo convite que foi feito e dizer que foi de bom grado mesmo, o sequestro foi de bom grado mesmo. Nós temos a alegria de estar aqui e, consequentemente, de poder ministrar a palavra de Deus. Eu fico imaginando que não há como, você imaginar um dia do Senhor como esse, bonito, maravilhoso, com saúde e paz, e você não estar junto com o povo de Deus adorando. E quem é pregador, obviamente, também se imagina, não apenas adorando, mas também ministrando a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de saudação da Igreja Presbiteriana de Tambaú, na cidade de João Pessoa, uma cidade feia, horrível, um clima muito ruim, aquelas águas assim turvas, sujas, nada verdes nem azuis, água de coco salgada. Eu tenho que fazer essa contrapropaganda, irmãos, porque eu comecei a viajar pelo Brasil e falar muito bem da cidade. E aí, resultado, a cidade cresceu muito, está vindo gente de tudo que é lugar. Inclusive, nós colocamos uma barreira entre Pernambuco, que é a terra do pastor de vocês, e a Paraíba, que só passa se disser assim, sou amigo do pastor Robson. Aí, se disser assim, sou amigo do pastor Robson, o pessoal deixa passar. Mas, brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos. Quando estiverem pelo Nordeste, considerem a possibilidade de conhecer João Pessoa. Quem não conhece vai se surpreender com aquela cidade maravilhosa que aquela capital paraibana tem se tornado. É verdade que os baianos, dizem que Salvador é mais bonita, que os pernambucanos dizem que Recife é mais bonita, mas nós somos uma pequenininha que temos mostrado nosso valor. Sejam muito bem-vindos. E estando em São Paulo, será uma alegria tomar um café com você, nos visite na chancelaria. É uma grande alegria poder servir as igrejas presbiterianas do Brasil. Afinal de contas, o Mackenzie é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que serve a Igreja Presbiteriana do Brasil e a sociedade de um modo geral. Eu comecei a trabalhar no Mackenzie em 2014, a princípio como voluntário no Conselho de Curadores. O Supremo Conselho me designou para isso, e eu, durante 5 anos, 2014 até 2019, eu servi como conselheiro, vice-presidente de todos os conselhos, tanto o superior deliberativo como o conselho de curadores. E em 2020, Deus desafiou-me a substituir o reverendo Davi Charles Gomes e poder assumir a chancelaria. A chancelaria da instituição é aquela instância da igreja na instituição, fazendo toda a interface da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o Mackenzie, e também na sociedade com as outras instituições sociais. É um cargo que, sem dúvida alguma, traz muita responsabilidade, mas muita alegria. E uma delas é poder servir a sociedade e a família mackenzista por meio do serviço de capelania, que atende de maneira emocional e espiritual aos nossos colaboradores, professores e também estudantes. O reverendo Bruno é um dos nossos capelães universitários, que trabalha exatamente com a universidade e com todo o segmento ali dos nossos alunos. Estando, portanto, em São Paulo, será uma alegria tê-lo lá, tomar um cafezinho, fazer uma visita guiada. Se você não conhece a rica história do Mackenzie, que tem hoje 154 anos de existência, venha nos visitar, vai ser uma alegria. O Mackenzie também é seu, como Igreja Presbiteriana do Brasil. Queridos irmãos, há alguns meses eu tive uma experiência que foi, sem dúvida alguma, uma experiência desafiadora do ponto de vista emocional. Eu estava na minha cidade, particularmente na praia de Intermares, é uma das praias bonitas de João Pessoa, caminhando ali no calçadão de João Pessoa, de Intermares. E eu passei e cruzei com uma senhora, já idosa, com dificuldade de locomoção, que estava ao lado de uma pessoa que era sua cuidadora, provavelmente porque segurava o braço, porque ela tinha dificuldades de andar sozinha. Passando por ela, eu visualizei, sou um bom fisionomista, e percebi que aquele rosto não me era desconhecido. Continuei, e como eu estava mais rápido do que ela, fui lá até o final da calçada e voltei, com aquela curiosidade de, quando voltasse, perguntar para ela quem era ela.
E, obviamente, que quando eu parei perto dela, ela olhou, levantou os olhos, andando um pouco mais abaixado os olhos, e olhou para cima, abriu um sorriso, e aí, com o sorriso, eu reconheci a pessoa. Quando ela percebeu que eu reconheci, então ela disse: tudo bem, meu filho? Eu disse: tudo bem, como é que vai a senhora? O que é que está fazendo por aqui, em João Pessoa? Ah, eu já saí da televisão, você sabe. E parecia que eu era íntimo dela, conhecia a história dela toda. E vim morar com uma filha aqui, em João Pessoa. E estou me escondendo aqui, terminando meus dias. E quando ela falou terminando meus dias, eu tive a impressão que aquele terminando meus dias não era um terminando meus dias, mas era alguma coisa um tanto quanto melancólica. E então eu disse para ela: mas olha, a senhora tem um papel muito importante na TV brasileira. Eu me lembro que nas tardes de sábado, por volta do meio-dia, a senhora e o seu esposo faziam parte das tardes de sábado da minha família. Meu pai costumava assistir o programa da senhora com o seu esposo. O programa, e se você reconhecer, você vai acabar delatando a sua idade: Almoço com as Estrelas. E eu disse, ela olhou para mim e disse: ah, você sabe quem eu sou? Eu disse: sei, sim. A senhora recebia os convidados, havia uma série de mesas, as pessoas vinham, contavam suas histórias, alguns números musicais. Tanto a senhora como o seu esposo eram muito famosos. Então ela disse assim: meu filho, mas isso faz parte do passado. Hoje eu sou uma mulher doente, cansada, as minhas amigas já partiram. Eu me lembro de uma entrevista que a senhora deu com Hebe Camargo e Araci Balabanian ao Jô Soares. E as histórias da senhora são muito engraçadas. A senhora foi muito famosa. Meu filho, eu fui, mas não sou mais. Alguns meses depois, eu estava já em São Paulo, quando recebi a notícia, vendo nos sites da internet: Lolita Rodrigues morre em João Pessoa, onde morava com a filha. Eu não sei se você conhece essa senhora, possivelmente, se você é muito jovem, você certamente não a conhece, mas ela foi uma das grandes damas da TV brasileira. Uma mulher famosa, uma mulher muito conhecida. Naquela época que não tinha redes sociais, a televisão era a única forma da gente saber quem era famoso ou não. Hoje, qualquer pessoa na rede social é famosa. Naquela época, não. Você tinha que ter um pouco mais de talento do que nos dias atuais. E ela tinha bastante. Sorriso aberto, cheio de histórias. Mas havia um tom de melancolia, de tristeza. Porque aquela mulher estava enfrentando um dos grandes 3 desafios da vida, sobre os quais eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, que era o desafio do não ser. Os outros 2 são os desafios do não poder e o desafio do não saber. Quando você enfrenta o não saber, o não poder e o não ser, você é desafiado a pensar melhor sobre o que realmente é o sentido da sua vida e quem realmente você precisa identificar-se. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, na grande história do sofrimento humano que está registrado na Sagrada Escritura. E no final do livro de Jó, que é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, ler comigo como Jó também, à semelhança daquela mulher, entendeu o desafio do não saber, do não poder e do não ser. Jó, capítulo 42, verso 1, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino
e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ore comigo. Ó Deus amado, pelo teu Espírito que inspirou esta palavra, ilumina a nossa mente, para que não apenas ela seja a palavra que por si só fala, posto que foi inspirada pelo teu Espírito, mas que ela transforme o nosso coração nesta manhã, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, dilatando a nossa compreensão, para que ouçamos a tua voz, a palavra que o Senhor separou para nós nessa manhã. Fala, portanto, conosco, Senhor, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido, Jó era uma espécie de paradigma da piedade. Capítulo 1 de Jó diz que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha preocupações não apenas com a grande prosperidade que Deus havia lhe dado, mas principalmente com a prosperidade espiritual. E não somente dele, mas também dos seus filhos. Deus havia abençoado aquele homem com filhos e filhas, que também estavam se tornando prósperas, assim como seu pai. E aquele homem, por prevenção, chegava a oferecer sacrifícios a Deus para que os seus filhos, caso não fossem tão piedosos quanto ele, fossem perdoados por Deus pela piedade dos seus pais, ou do seu pai. Jó é narrado, descrito no primeiro capítulo do seu livro, como um homem que, no entanto, esteve no meio de um grande embate espiritual que acontece não na terra, mas nos céus. Diz que num dia que os anjos de Deus, os servos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás entrou entre eles e desafiou Deus para que provasse a fé de Jó. A princípio, tirando dele a prosperidade. Depois, posteriormente, em outra visitação, a sua saúde e a mão dele sobre aquele homem. Todo o restante do livro é a descrição do grande conflito existencial e espiritual que Jó passa quando vê todos os seus bens materiais serem dizimados, quando vê seus filhos mortos e a sua saúde completamente destruída. 3 amigos se aproximam de Jó e começam um diálogo que é recorrente, sob várias perspectivas, tentando explicar por que Jó, sendo piedoso, passava por aquilo que ele estava enfrentando. Um desafio sobre a origem do mal e do sofrimento que por milênios o homem enfrenta. Por que pessoas boas sofrem coisas ruins? E por que pessoas ruins necessariamente não sofrem? Esse dilema fez com que muitos teólogos e filósofos se debruçassem sobre essa grande questão. Muitas explicações foram dadas. Aquela que está na Bíblia, que é descrita no livro de Jó, é clara, não tinha nada a ver com necessariamente culpa de Jó, mas tinha a ver com um propósito que Deus tinha na vida de Jó. Jó era um homem piedoso, embora não fosse perfeito, e por ser um homem piedoso, Deus tinha um propósito de trabalhar no caráter de Jó. A palavra de Deus diz que a nossa fé é provada como um ouro pelo fogo. E frequentemente, por mais piedosos que sejamos, por mais corretos na nossa maneira de compreender quem é Deus e submeter a sua palavra, nós passamos por problemas e provações e dificuldades, cujo propósito não é atender ao sadismo de um suposto Deus que tem prazer em nos punir, mas é um propósito amoroso de nos aperfeiçoar por meio do sofrimento. Sim, porque Deus não nos criou para o sofrimento, mas frequentemente nos recria pelo sofrimento. Ninguém sai do sofrimento da mesma maneira que entra, e aquele que é piedoso sai melhor, sai mais maduro, sai mais transformado. Jó e a sua história é uma prova disso. Em determinado momento, depois da sucessão quase interminável de diálogos, acusações e defesas que os 3 amigos de Jó faziam com ele, no capítulo 38, se você puder abrir a palavra de Deus e acompanhar comigo, é Deus que se dirige a Jó, fazendo perguntas difíceis. Na minha Bíblia, essa parte é chamada do diálogo final.
Diz o texto que no meio de um redemoinho, capítulo 38, verso 1, o Senhor respondeu a Jó com as suas indagações profundas, existenciais, dizendo o seguinte: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os seus ombros, se vista como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E Deus desfila algumas das perguntas que seriam impossíveis, não apenas a Jó, mas a qualquer homem responder. Deus pergunta: onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Jó, se é que você o sabe. Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ele continua perguntando, e quando chega no verso 12, depois de ficar flagrante que Jó não sabia, fica flagrante que Jó também não podia, porque Deus pergunta a ele: alguma vez na vida você deu ordens à madrugada, Jó? Ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Jó ficou claro para ele que ele não sabia e também não podia. No verso 16, Deus continua perguntando: você foi até agora, em algum momento da sua vida, às nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você, Jó, foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas, Jó? As portas da região tenebrosa? Você tem noção clara, Jó, da largura da terra? Responda, responda, se você sabe tudo isso. O fato é que Jó não apenas não sabia das perguntas que até agora tinham sido feitas, mas também de todas as outras, e principalmente Jó não sabia, porque depois de ter sido tudo o que ele foi, ter o conhecimento que ele teve e poder o que ele pôde fazer, agora, raspando a sua própria pele com um caco de barro, sem os filhos e as filhas, e pobre de Jó, por que agora ele não sabia mais nada, não podia mais nada e não era mais ninguém na terra? O sofrimento é facilmente definido por mentes rasteiras quando é na vida do outro. Mas quando é na própria vida, o sofrimento dói tão profundo, não apenas pelas dores de corpo e de alma que se sofre, não apenas pelos negócios que quebram, a fama que se esvai, o sucesso que acaba, a história que não significa mais nada para as pessoas, mas principalmente pelas inquietações profundas que decantam a alma e que fazem as pessoas perguntarem: por quê? Por que eu? Por que assim? O que foi que eu fiz? Em algum momento, possivelmente, Jó fez essas perguntas, e Deus, ao invés de alimentar o seu mimimi existencial e olhá-lo como um coitadinho, Deus colocou para Jó a grande lição do não saber, o não poder e o não ser. E ele não fez isso, como eu já falei, por um sadismo qualquer. Ele fez isso para ensinar a Jó quem realmente sabia, quem realmente podia e quem realmente é antes e sempre será. Por isso que quando chega no capítulo 42, que é o ápice dessa história, quando Jó manifesta o seu aprendizado, aquilo que agora ele tinha compreendido, ele afirma: eu bem sei que eu que não posso nada, estou diante daquele que tudo podes. Bem sei que tudo podes. E não somente podes porque tens o poder de fazer, mas porque o que tu fazes faz parte de um propósito eterno. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Há pessoas que podem, mas não há pessoas, nenhuma no universo, que faz tudo o que pode, porque tudo que pode faz porque quer. É diferente poder fazer
e querer fazer. É diferente querer fazer e não poder fazer. Deus é o único que faz tudo o que pode, e tudo o que quer fazer tem poder para fazer, e era exatamente isso que Jó estava aprendendo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos eternos pode ser frustrado. Jó havia aprendido quem podia, de fato, na vida dele. A grande lição da vida, irmãos, é que quando nós começamos a ter a fantasia, a ilusão, o delírio de que estamos controlando a vida, logo somos surpreendidos por algo que nos mostra que não estamos no controle da vida. Isso é bom. É bom porque existe uma pretensa vaidade posta no nosso coração, até que um câncer atinge o nosso corpo, alguém é perdido da nossa família, um problema sério na empresa acontece que eu não tenho capacidade de resolver, nem ninguém, um acidente me acorda de madrugada e um filho parte me dando a dor mais profunda de um pai que tem que enterrar um filho, coisas que acontecem e que os crentes não estão isentos disso. Nessas horas, a grande lição que Deus quer nos dar é que é Ele que pode, Ele é que está no controle, Ele é que ordena todas as coisas. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Talvez algum de vocês esteja se perguntando, mas por que Deus precisa tocar na vida de alguém para lhe dar essa dura lição? Porque há coisas que nós só aprendemos no sofrimento. Existe uma certa anestesia quando as coisas estão indo bem. Um certo entorpecer quando a aventura da vida sopra a nosso favor. Nós nos tornamos egocêntricos, autossuficientes, vaidosos. Achamos que sabemos, podemos e somos tudo. Achamos que o holofote da vida está sobre nós e nós somos o protagonista da história. Deus não dá a sua glória a ninguém, retira-nos do palco e mostra que, no máximo, se nós formos fiéis, seremos coadjuvantes de luxo na história dele. E Jó precisava aprender isso. Por isso foi necessário que aquilo que era de mais precioso, mais idolatrado, mais querido e que Jó tinha a ilusão de mais controlar, lhe fosse tirado, para que Deus fosse reposto no lugar onde ele jamais poderia ter sido retirado por Jó. A gente faz isso sutilmente, queridos. Nenhum de nós acorda numa manhã e diz assim, agora quem manda na minha vida sou eu. Nenhum de nós acorda de manhã e diz assim, eu não preciso aprender mais nada de ninguém, muito menos de Deus, porque eu sei tudo. Nenhum de nós acorda de manhã dizendo isso. Nós vamos fazendo isso com pequenas atitudes. Tomamos decisões e quando elas dão certo, não levamos em conta que eventualmente deram certo porque a graça de Deus agiu. Achamos que somos inteligentes. E como não perguntamos a Deus qual a melhor decisão e deu certo da nossa própria cabeça, nos acostumamos a decidir e só consultar a Deus quando dá errado. Quando dá errado, sim. Eu me lembro do grupo de louvor da minha igreja, um certo dia que não tinha nada dando certo. Os cabos deram problema, microfonia, tudo deu errado. E aí um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, hoje só pela graça. E eu disse, e quando não foi pela graça, querido? Quando? Quando deu certo foi por causa de vocês? Não, foi apesar de vocês. Quando deu errado era para que vocês aprendessem que não é por causa de vocês, mas sempre será apesar de vocês. Jó aprendeu isso com a lição mais dura da sua vida quando perdeu tudo, mas não perdeu a lição. Porque o grande mistério da vida é que se você perder tudo, mas não perder a lição, você não terá perdido tudo. Mas se você perder tudo e além disso perder a lição, aí sim você terá perdido tudo. Jó reconheceu, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. És tu o Todo-Poderoso, o controlador da vida e da morte. Tu conheces tudo e tudo aquilo que tu conheces porque tu decretaste. E mais do que isso, tu tiveste o poder de fazer realizar. Por isso ele recorda no versículo 3 da experiência do capítulo 38, que não está datada, não sabemos se foi um dia, um mês, um ano, não sabemos se o sofrimento de Jó demorou todo esse tempo, mas ele recordou. Por isso ele disse, tu perguntaste, eu me lembro que houve um dia que tu me perguntaste, quem é esse que tem conhecimento e que encobre os meus planos?
E então ele constata que não somente Deus tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, mas o texto mesmo o leva a reconhecer e quebrantar-se diante de Deus, porque o versículo 3 termina: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó não somente chegou à conclusão que não podia, mas que não sabia. Queridos, há coisas que são muito inebriantes, uma delas é o conhecimento, o suposto saber como se fala. Há pessoas que são muito sabichonas. Num círculo de conversa, ali fora, na igreja ou em casa, dê um assunto, e essa pessoa sabe tudo, é uma enciclopédia ambulante. E diga-se de passagem, se você contradisser essa pessoa, você vai levar uma surra de conhecimento e de referência e de estatística, a pessoa sabe tudo. Ela conhece tudo, mas há algumas coisas na vida que mesmo o homem mais inteligente do mundo não sabe explicar. E Jó havia percebido isso. Eram coisas maravilhosas demais para ele. O que são as coisas maravilhosas demais para você? Poucas? Muitas? Quanto mais maravilhosas forem as coisas da vida para você, mais humilde você é. Quanto menos pretensioso nas redes sociais, dando opinião sobre tudo que você não conhece, causando, como se isso lhe fizesse o sujeito mais inteligente da vida, mais humilde você tem se revelado. Na época de hoje, em que todo mundo, com uma câmera e um microfone na mão, se torna especialista sobre tudo, há poucas pessoas que conseguem dizer: eu prefiro não opinar, porque eu não domino o assunto. Revelando a humildade, não da ignorância, porque a ignorância não é humilde, ela é apenas omissa. Revelando a ignorância da humildade, no sentido de saber que há coisas maravilhosas demais na vida que eu e você não conhecemos. A fala de Jó continua. E não somente ele disse isso, ele lembrou novamente que Deus havia falado no verso 4, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí Jó chegou à conclusão que ele não somente não podia, que ele não somente não sabia, mas que na verdade ele não era, porque o texto dizia assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E porque meus olhos te veem, eu me abomino, eu me nego, eu me rejeito, eu me esvazio no pó e na cinza. Na maneira semítica de compreender a vida, o conhecimento mais rasteiro é aquele que se ouve, o mais profundo é aquilo que se vê. Por isso, ao longo da Escritura Sagrada, ver Deus é algo impossível. Ninguém jamais viu a Deus. Porque ninguém consegue compreender a profundidade do ser de Deus e seus atributos. Mas, ao mesmo tempo, Deus se revela e nos permite vê-lo agindo na nossa vida. E ao ver as manifestações de quem Ele é, aprendemos quem Ele é. E Jó aprendeu isso. Antes ele ouvia falar de Deus, era um conhecimento superficial, de segunda mão. Era um conhecimento sem reflexão crítica, sem experiência pessoal. Aquilo não havia descido à sua alma, ele sabia que Deus existia, ele manifestava quem Deus era, pelo que ele ouvia falar. Mas a experiência dura do sofrimento fez com que ele entendesse, não por aquilo que ele ouvia, mas pelo que ele tinha visto, quem Deus é. E ao ver Deus, não o próprio Deus, mas as ações de Deus na sua vida, ele foi do rasteiro ao profundo, do superficial ao misterioso sobre Deus. E qual foi a consequência? Ele abominou a si próprio, deixou de ser o que ele supostamente e pretensamente achava que era, se arrependeu no pó e na cinza. Sabe o que acontece? Deus restaura Jó. Mas Deus só restaurou Jó depois que ele aprendeu a não saber, a não poder e a não ser. Algumas vezes Deus faz isso
na vida de alguém de uma única vez, e a lição basta. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, que sempre foi muito mais corajoso do que eu. Então, quando nós fazíamos as nossas traquinagens, e nossos pais chamavam o feito à ordem, como dizem os advogados, e chamavam para a exortação, na primeira batida da sandália nas costas, eu chorava, eu pedia desculpas, eu me acabava ali. E por piedade e misericórdia, minha mãe e meu pai deixavam me bater. Meu irmão não. Ele trincava os dentes, queria ser corajoso e valente e resoluto, e quanto mais força ele fazia, mais pancada ele recebia. Aí uma certa vez ele disse assim: você apanha mais ou menos, ou melhor, você apanha menos do que eu. E eu disse: porque na primeira pancada eu já me quebranto. Há pessoas que precisam de várias pancadas para se quebrantar, porque a palavra de Deus diz em Provérbios 29, que o homem que é repreendido muitas vezes sem que haja quebrantamento, será quebrado de uma vez sem que haja cura. Quando Deus lhe tocar, se quebrante. Quando as coisas começarem a dar errado, antes que elas piorem, se quebrante. Se coloque diante de Deus humildemente, reconheça que você não sabe, que você não pode, que você não é. Não trinque os dentes e desafie Deus. Nessa batalha você perde. E Ele não quer vencer você. Ele quer lhe tornar mais do que vencedor, por via do quebrantamento. Jó teve a restauração completa da sua vida, e foi maravilhoso. Deus lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Mas o mais maravilhoso da história de Jó é que ficou registrado. E ficou registrado para que numa manhã como essa, 24 de novembro de 2024, na Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, você escute essa história. E por que Deus quer que você escute essa história? Para você não ter que passar pelo que Jó passou. Quando a gente é convidado, pastor Jonathan, para pregar de repente, o senhor sabe disso, reverendo Daniel, reverendo Bruno também, os outros reverendos que estão aqui, a gente fica pensando assim: não estava previsto, qual o sermão que eu vou pregar? Claro que nós temos alguns sermões que nos acompanham na vida. E nessa manhã, quando eu acordei logo cedo, porque esqueci de desativar o celular, nós fomos até tarde esperando a notícia que a nossa neta vinha, e fomos dormir bem tarde no hotel. Então hoje pela manhã eu deveria ter desativado o celular, que me toca todos os dias 6 horas da manhã, e colocado para 7h30, né? Só precisava chegar na igreja às 9, mas eu esqueci. 6 horas tocou, e depois que toca, aí já começa toda a engrenagem do cérebro, e a primeira pergunta é: vou pregar hoje na Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, qual sermão? E Deus falou: esse sermão. Por quê? Eu não sei. Para quem? Também não. Mas não existe uma única pessoa dessa fileira até aquela outra que não precisa ouvir essa voz, a começar de mim. Porque Deus quer fazer grandes coisas por meio de homens e mulheres que aprendam a não ser, não poder e não fazer, a serem humildes diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Há 3 pessoas ou tipos de pessoas com quem Deus não trata: o soberbo, o hipócrita e aquele que é desobediente. Deus corrige, Deus rejeita, mas o soberbo de todos eles é aquele que Deus vomita da própria boca. Jó era piedoso, mas tinha um problema sério. Ele era soberbo da sua piedade. Ele tinha aquilo que a gente chama de justiça própria. Aquela pretensão de que o que eu faço faz com que Deus me abençoe. Que eu sou abençoado porque eu estou cumprindo a minha parte. Que Deus olha para mim e por isso diz: vou lhe abençoar. Essa justiça própria é a marca religiosa da soberba humana. E é exatamente isso que Deus corrige na história de Jó.
O que você vai levar para casa depois dessa palavra? Eu espero que você leve a constatação que na vida que você tem, seja ela já longeva ou começando, esse ciclo de você aprender que não é, que não sabe e que não pode, se repete várias vezes na minha e na sua vida. Ontem à noite, quando nos deitamos, esperando a história de Isabela, que já estava em trabalho de parto desde as 5 horas da tarde, eu fiz uma oração. Senhor, que ela venha saudável, que ela seja uma crente, que ela sirva ao Senhor para a alegria do meu filho Gabriel, da minha nora Tiffany, para a alegria nossa. Naquela hora eu sabia que não sabia nada, que não controlava nada e que não era nada. O planejamento era estar com eles na hora do parto. Deus nos tirou e mandou aqui para Mogi Guaçu, para que de longe a gente só pudesse fazer uma coisa: orar e depender de Deus. Há uma maravilha em orar e depender de Deus, porque ela nos ensina que não somos, não podemos e não sabemos. Isso não é o tipo de mensagem que você sai esfuziante para comer uma bela de uma picanha num domingo à tarde. Esse é o tipo de mensagem que vai acompanhar você durante a semana. E o que eu espero é que essa lição seja maravilhosamente aprendida e praticada por você ao longo do restante da sua vida cristã. Se ela precisar ser repetida, Deus sabe quem vai usar para você ouvi-la de novo. Mas eu gostaria de desafiá-lo nesta manhã a fazer como Jó, rasgar o coração e dizer assim: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Você ora comigo? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você seja muito jovem, apanhou pouco da vida, sua pele e seu coração espiritual estão pouco curtidos pela dor e pelo sofrimento. Talvez você já tenha muitos anos de vida e você já sabe do que eu estou falando. Peça a Deus: Senhor, retira de mim o gesto possuidor da mão do controle da minha vida. Retira de mim a fantasia e a ilusão mental de que se eu organizar todas as coisas, o efeito será o desejado. Retira de mim a pretensão, Senhor, de ser alguém. Eu quero ser, no máximo, um coadjuvante da tua história, que és o grande protagonista da redenção. Ó Deus amado e querido Pai, visita profundamente os corações aqui nesta manhã, Pai. Talvez eles vieram na expectativa de ouvir uma outra palavra, e ouvirão. Mas assim como nós oramos no início, nós pedimos que o Senhor falasse, e o Senhor falou ao nosso coração. Nos humilhou diante de Ti, nos fez lembrar o nosso irmão Jó, as lutas que passou e as lições que aprendeu. Ajuda-nos a ser sábios, ó Pai, aqueles tipos de sábios que aprendem com as lições que os outros têm que passar, que não precisam repetir os erros e aprender com os próprios erros, que podem aprender com os erros dos outros e caminhar no caminho que outros já trilharam. Ajuda-nos, ó Pai, como teu povo, Senhor, a confiar que a tua prosperidade, a tua saúde e a tua bênção começam com um esvaziamento do nosso orgulho, da nossa soberba humana, de nos achar conhecedores de tudo, de pretensamente termos o controle e podermos tudo na vida, de nos acharmos o centro do universo. Ajuda-nos a nos ver orbitando em Ti, o centro da nossa existência.
a abrir mão dos nossos planos e dizer conforme a tua vontade, Senhor, a pedir a Ti, Pai, que nos ensine a ter um coração ensinável, quebrantado na Tua presença, que caminha contigo na vida, Pai, a sermos discípulos e Tu, Mestre, a sermos filhos e Tu, Pai, a sermos servos e Tu, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, que nenhum de nós possa ou precise passar pela dor e o sofrimento que Jó passou para o nosso ensinamento nesta manhã. Que na primeira pancada da vida nos quebrantemos e percebamos qual é a lição que precisamos aprender. Nos torna humildes e quebrantados de coração. A Tua palavra diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e isso lhes dará descanso para as vossas almas. Pai, há um peso, Senhor, em querer saber, em querer controlar, em querer poder, em querer ser. Há um peso que os nossos ombros não conseguem sustentar. Queremos trocar esse fardo com o Teu jugo, que é suave e leve. Tu sabes, Tu podes, Tu és. Ajuda-nos a entender isso, no trabalho, na família, no dia a dia, na existência, Pai. Abençoa essa igreja de maneira generosa. Abençoa os Teus servos pastores, presbíteros, diáconos. Abençoa este povo aqui, para que andem em humildade diante do Senhor, em dependência diante de Ti, Pai, e na certeza do Teu bom cuidado, no Teu bom cuidado e provisão, no Teu bom cuidado e proteção, no Teu bom cuidado e direção, na Tua divina providência para esse povo. Pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.